Olá, meu nome é Leonardo Rosador, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Metalúrgica no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Caxias do Sul. Hoje eu venho aqui apresentar um trabalho referente à disciplina de Termodinâmica Metalúrgica 2, onde eu vou falar um pouco sobre os pré-tratamentos do ferro-gusa. O que é ferro-gusa? O ferro-gusa é o produto imediato da redução do minério de ferro, representado aqui na figura 1, pelo coque ou carvão e calcário. Aqui na imagem 2 eu tenho uma imagem do ferro-gusa já solidificado, na forma de pedras ou tarucos. A produção do ferro-gusa é realizada rotineiramente em altos fornos, em formato de cuba, com cerca de 30 metros de altura. Aqui eu tenho uma imagem que exemplifica o funcionamento do alto forno. O gusa é vertido diretamente a partir do cadinho do alto forno para contentores com a finalidade de formar lingotes, ou também pode ser usado diretamente no estado líquido, em açarias ou fundições. Quando ele é usado para formar lingotes, os mesmos são usados para produzir o ferro fundido e o aço. Geralmente nos processos industriais, o ferro-gusa é considerado como uma liga de ferro e carbono, contendo cerca de 2,11 a 5% de carbono e outros elementos que são considerados residuais ou até mesmo impurezas. Entre os elementos principais que são considerados impurezas estão o silício, o fósforo e o enxofre. Na atualidade, o mercado que consome o aço ou o ferro fundido proveniente desse ferro-gusa está cada vez mais exigente no que diz respeito à presença desses elementos residuais presentes no gusa. Então, cada vez mais se faz necessária a remoção desses elementos. A remoção desses elementos residuais pode ser realizada em uma etapa chamada de pré-tratamento do ferro-gusa, utilizando carros torpedos ou panelas de transferência de gusa, ou então no refino primário dos aços, nos convertedores ou fornos elétricos a arco. Para melhorar a produtividade e a qualidade do produto final, o pré-tratamento de ferro-gusa foi introduzido na usina de Mikushima, na Kawasaki Steel, no Japão, em 1985. O pré-tratamento do ferro-gusa significa a remoção de impurezas do ferro-gusa por meio da adição de misturas reagentes. Os três principais tratamentos que são feitos no ferro-gusa são a dessiliciação, que remove o silício, a desfosforação, que remove o fósforo, e a dessulfuração, que remove o enxofre do gusa. Na maioria das vezes, a dessiliciação é feita no canal de corrida e a desfosforação e a dessulfuração são feitas no carro torpedo. Normalmente, para a remoção do enxofre e do fósforo, essas misturas são injetadas no seio do ferro-gusa na forma de pó, pois com a redução da granulometria ocorre um aumento na superfície de contato e, consequentemente, na velocidade das reações de refino. Para o processo de pré-tratamento do ferro-gusa, as melhores condições termodinâmicas adequadas para a remoção de cada impureza é mostrada aqui nessa tabela 1, aqui, onde a gente tem aqui a temperatura, a basicilidade e a atividade do oxigênio relacionada a cada processo aqui de pré-tratamento. Dessiliciação é o processo de remoção do silício. Como o silício tem mais afinidade com o oxigênio do que os outros elementos que a gente quer remover, como o fósforo e o enxofre, ou seja, ele oxida mais fácil do que eles, o processo de dessiliciação deve ser feito antes dos processos de desfosforação e de dessulfuração. A dessiliciação do ferro-gusa é considerada um processo simples e pode ser realizada na calha de corrida do alto forno, em carros torpedo ou em panelas de gusa, com a simples adição de um reagente ou pela adição de reagentes com um condutor de gás inerte, como o nitrogênio, dentro da panela. A dessiliciação normalmente é realizada durante a transferência do gusa do carro torpedo para a panela, adicionando nesse período um agente dessiliciante. Aproveitando a agitação provocada pelo jato de metal, que melhora a cinética da reação. Aqui na imagem 4 aqui, tem uma breve ilustração desse processo. Como agentes dessiliciantes, normalmente são usados resíduos gerados na própria usina que contém óxido de ferro e que passam por algum tipo de beneficiamento posterior, por exemplo, uma secagem. Entre esses resíduos, o principal deles é a carepa oriunda do processo de laminação a quente. O agente dessiliciante deve ser fino, preferencialmente menor do que 10 mm, para que haja
uma maior interface na reação, melhorando o rendimento do processo. O processo de dessiliciação gera uma escória rica em sílica, e as reações de oxidação do silício e da fixação da sílica na escória são mostradas por intermédio dessas reações que eu tenho aqui. Aqui na primeira linha eu tenho que o silício ele reage com o oxigênio formando a sílica. Na segunda linha aqui eu tenho que o silício ele reage com o óxido de ferro, formando a sílica mais o ferro. E aqui na terceira reação aqui que eu tenho é uma reação que utiliza a cal, né? E ela ajuda a fixar essa sílica na escória. Quanto menor o teor de silício presente no ferro gusa que vai para as demais etapas do pré-tratamento, mais eficientes serão esses processos. Após esse processo, o ferro gusa com teor de sílica abaixo de 0,20 é enviado para a estação de pré-tratamento do gusa, onde é feita a desfosforação e a dessulfuração. Desfosforação é o processo de remoção do fósforo. Quando o minério de ferro é reduzido, talvez o fósforo é o único elemento que passa totalmente para o ferro gusa. O fósforo presente no gusa líquido é originário das matérias-primas carregadas no alto forno, e o ambiente altamente redutor do alto forno é desfavorável à reação de desfosforação. A distribuição do fósforo não pode ser melhorada por intermédio das mudanças nas condições operacionais do alto forno, e a quantidade desse elemento no ferro gusa depende diretamente do teor presente no minério de ferro e no carvão vegetal utilizados. Dessa forma, se o fósforo não puder ser removido na etapa de beneficiamento do minério de ferro, sua remoção deve ocorrer no processo de fabricação do aço. O fósforo é um elemento extremamente nocivo ao aço quando em grandes quantidades, aumentando a fragilidade a frio e piorando sua ductibilidade. Esse elemento é removido do aço e transferido para a escória durante a desfosforação. Os processos de desfosforação do gusa consistem na oxidação do fósforo e na combinação deste com o cálcio e outros componentes, os quais são injetados em profundidade no metal líquido, formando compostos que são transferidos para a escória e dessa forma removidos do metal. Esse processo pode ser feito em carro torpedo, injeção na panela de gusa ou usando o KR, que é um processo Canbara, que é um misturador gigante que é usado na panela de acearia. A figura 5 está ilustrando aqui esses três processos que eu acabei de falar. Para o processo de desfosforação, é necessário a adição de uma fonte de oxigênio e de CaO, que é mais conhecida como cal. As reações de oxidação do fósforo e da fixação da sílica na escória são mostradas por intermédio dessas equações aqui, onde a gente tem 2P, que é o fósforo, reagindo com o 5FeO, que é o óxido de ferro, formando o P2O5 e mais ferro. Esse P2O5 ele vai para a escória e lá ele se transforma em fósforo de novo, em 2P de novo, e volta dissolvido para o banho de novo. É necessário então algo que ancore esse P2O5 na escória, e por isso que se utiliza a cal, que aí acontece essa reação aqui de baixo, aqui, que ela forma um óxido complexo e ele se mantém estável lá na escória. Para que a remoção do fósforo seja considerada eficiente, a escória deve ter uma porcentagem de 35 a 40% de CaO, que isso ajuda na fixação do P2O5 lá na escória. No equilíbrio, o fósforo e o ferro estão dissolvidos no banho do aço líquido e o óxido de ferro e o P2O5 estão na escória. Para deslocar o equilíbrio para a direita, que é o que a gente quer, favorecendo a desfosforação, é necessário que haja bastante óxido de ferro na escória, cerca de 30 a 40% de preferência. Essa condição é facilmente obtida durante a fase de fusão, no forno elétrico a arco ou conversor de oxigênio. Quando a desfosforação é feita na panela, é imprescindível que a escória remanescente do processo seja totalmente removida antes da sequência das operações de refino, pois a escória se encontrará contaminada com fósforo e qualquer redução do teor de óxido de ferro na escória pode reverter o fósforo para o aço novamente. Dessulfuração é o processo que remove o enxofre. Tanto a dessiliciação quanto a desfosforação também podem ser feitas no processo LD, porém a dessulfuração não, pois ela necessita de um ambiente redutor.
A maioria das usinas integradas utilizam esse pré-tratamento de gusa, e ele é feito separadamente do processo LD, pois o processo LD é de característica oxidante e não oferece condições termodinâmicas e cinéticas para a remoção do enxofre. Para reduzir o teor de enxofre, as usinas integradas utilizam estações de dessulfuração através da injeção de agentes químicos à base de cal em cabos torpedo ou mesmo em panelas de gusa nas aciarias. Aqui nessa imagem nós temos um esquema de como é feita a dessulfuração em carro torpedo, onde temos uma lança por onde é soprada uma mistura dessulfurante com gás inerte. O enxofre presente no banho passa para a escória como forma de sulfeto de cálcio. A reação química da dessulfuração é essa aqui que eu tenho aqui, com o enxofre reagindo com o CaO, formando o sulfeto de cálcio mais oxigênio. Após esse processo, a escória é removida e temos um gusa com quantidade muito pequena de enxofre, quantidade essa que não é mais prejudicial às propriedades mecânicas do gusa. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas que me auxiliaram a fazer esse trabalho aqui. Eu finalizo ele então e peço que qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo.